Hello, guys. How have you been? I hope you're great. Guys, check it out. Live número 10. Como utilizar o what em perguntas no presente, passado e futuro usando o verbo to be. É a mesma ideia da live número 9. Porém, nós preferimos dividir em dois momentos, visto que na semana passada pegamos um conteúdo que misturasse perguntas com o mesmo what, usando do e does, presente, did, passado e will, no futuro. E hoje é hora de fazer essas perguntas aí com o what, porém utilizando o verbo to be. Prestem atenção no modus operandi, o que muda de um para o outro, a fim de entender o quê? Como é que eu tenho a mesma linha de raciocínio? Eu só tiro um verbo e coloco o outro, mas a forma de fazer a pergunta é a mesmíssima, e é isso que nós vamos ver agora com esse material que ficou show de bola. Let's go! Live número 10, então, como havia comentado, como estudar por blocos, porém utilizando o what. Olhando o slide número 2, peguei a mesma ideia como se fosse na semana passada. Observe na cor azul, tanto na coluna da esquerda quanto na direita, está o verbo to be no presente, is e are. Se eu fosse fazer essas mesmas perguntas sem o what, eu teria a mesmíssima ideia, como por exemplo na segunda linha. Ao invés de what are you doing, se eu tirasse o what e falasse are you doing the homework? Você está fazendo a tarefa? Ou vocês estão fazendo a tarefa? A sequência é a mesma. Are you doing the homework? Porém, agora eu incluo o what no começo e, ademais, eu mantenho a mesma ideia. E é muito importante saber isso, porque se eu coloco what, where, when, how much, how many e quaisquer outras question words, eu não mudo o jeito de fazer a frase. Eu apenas agrego. Indo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu vou ler cada uma. Muitas pessoas falariam na primeira frase, what is done? E não está errado. Porém, principalmente no inglês americano, quando eu tenho uma palavra que termina com T, de tatu, e a palavra seguinte começa com um som de vogal, esse T com a união da vogal seguinte vira ra, re, ri, ro, ru. Então, what is done? What is done? Porque dessa forma, usando a técnica de degustação da frase que nós estamos vendo durante as aulas, mantendo a mesma carga de ar, what is done? E acelerando para o teu ritmo natural de fala, what is done? O que está feito? O que está pronto? Próxima. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? O que vocês estão fazendo? Lembra que o you é o único dos pronomes que ele agrega tanto singular quanto plural. Você ou vocês. Próxima. What are we doing? O que nós estamos fazendo? What is she doing? What is she doing? Lembra que os verbos com ing não utilizam o G na pronúncia. Pode tirar o G aí, vai aparecer na escrita, porém na fala não. What is she doing? O que ela está fazendo? E as três da coluna da direita, what are they doing? O que eles ou elas estão fazendo? What is he doing? O que ele está fazendo? What am I doing? Se eu juntar tudo, what am I doing? What am I doing? O que eu estou fazendo? Você vai perceber, tu vai entender que toda essa forma de entender o presente, ela vai alinhar com o próximo slide, que é o passado. Só que ao invés de is, eu troco por was. E ao invés de are, eu troco por were. O restante é igual. A forma de fazer a mesma, a posição do verbo é a mesma, da question word é a mesma, mas eu troco apenas o quê? O verb to be, que é o item em azul do primeiro slide com o item em azul do segundo slide. Mesma ordem do slide anterior. What was done? What was done? Olha que curioso. Eu poderia falar what is done no presente, mas no passado não fecha, por mais que o W tenha um som de U, eu vou ter que dar essa travadinha no T. What was done? Porque se eu quero falar com R usado na palavra carinho, Maria, what was done? E leva em consideração a tua perspectiva acerca do idioma, seja tu fluente ou não. O que para os teus ouvidos soa comum ou não soa, porque dessa forma tu vai colocando a tua visão de mundo, como tu acha que o idioma ele acontece. É como eu falo nas aulas, não deixa o curso na mão do professor não, cara. Coloca, pesquisa as informações por conta para tu saber o que tu vai perguntar na hora das aulas. Isso deixa o conteúdo muito mais rico e aprofunda as discussões também. Seguindo a linha, então, what was done? O que foi feito? Próxima, what were you doing? O que você estava fazendo? O que vocês estavam fazendo? What were we doing? O que nós estávamos fazendo? What was she doing? O que ela estava fazendo? Os pronomes na mesma linha, verbos na mesma linha, ou what, que vai ser o início de tudo também. Eu troco apenas o quê? O verbo. E na coluna da direita,
What were they doing? O que elas estavam fazendo. What was he doing? O que ele estava fazendo. E aqui, what was I doing? O que eu estava fazendo. A ideia é a mesma, eu apenas troco o quê? A posição do verbo. Ademais, tudo vai seguir da mesmíssima forma. E no futuro, que é o próximo slide, não vai ser diferente. Porém, eu não tenho apenas were, was no passado ou is, am e are no presente, como no slide número 1. Verb to be no futuro, ele precisa ser traduzido como will be. Will be. Não existem palavras específicas para o verb to be no futuro. Eu dependo do auxiliar will mais o be. Só que a forma que eu vou colocá-los em pergunta vai seguir a mesmíssima ideia com uma única exception. Primeira frase na coluna da esquerda. What will be done? O que será feito? Percebam que nos 3 slides, presente, passado e futuro, eu não tive espaço para esse formato de perguntas, fazer perguntas como it. Porque what, eu já estou colocando o quê? É como se ele fosse o sujeito. Não daria para eu falar what will it be done? Não fecha. What will be done? O que será feito? Próximas. Agora sim, como eu estou mencionando pessoas, eu vou ter os devidos sujeitos daí. What will you be doing? O que você estará fazendo? O que vocês estarão fazendo? What will he be doing? Opa, what will be doing? What will we be doing? What will she be doing? Mesma ideia, o que nós estaremos fazendo, o que ela estará fazendo. What will they be doing? O que eles ou elas estarão fazendo. What will he be doing? E what will I be doing? O que ele estará fazendo, o que eu estarei fazendo. A ideia é a mesma. Observem cada uma o que muda de uma forma para outra, sempre tendo em consideração o quê? A velocidade de raciocínio. Como você pula do presente para o passado, do passado para o futuro, sem que tu pense a parte inicial da fala, que é a parte imutável. O que vai ser mutável na fala? O vocabulário. E esse conteúdo ele já está pronto. Ele já está pronto, mas o que eu preciso pegar e ter a toque de caixa? Como eu vou montar uma frase no presente, no passado e no futuro? E é isso que o método por blocos tem falado a cada live, como fazer esse processo de uma forma mais simples. Nesse primeiro momento, nós fizemos frases no presente, passado e futuro, usando what na posição de o que. A partir do próximo slide, what vai representar qual ou quais, mas transmitindo a mesmíssima ideia. Por que ele vai representar qual ou quais? Porque após o what, eu vou colocar um substantivo, tal qual na primeira frase. What park is near your house? What park is near your house? Qual parque fica perto da sua casa? Pegadinha, hein? Nada de usar stay para dizer localização. Ah, a minha casa fica no centro. My house is downtown. O parque fica perto da minha casa. The park is near my house or close to my house. Potato. Só que o lance é o quê? Usar o is como localização com a ideia de fica, está. Próximas frases. What movie are you watching? Qual filme você está assistindo? Percebe que eu apenas tenho o movie depois de what, comparado com as frases do primeiro slide. Só isso, porque agora what, ele entra como qual. What movie are you watching? Poderia colocar o what na posição de quais, beleza? Desde que o movie depois dele estivesse no plural também. Opa, apenas o movie no plural. What por si só já traz qual ou quais. What movies are you watching? Quais filmes você está assistindo ou vocês estão assistindo? Terceira, what movie are we watching? Qual filme nós estamos assistindo? Frases nesse momento com we ou com I não vão ser tão comuns, mas preferi colocá-las de forma que tu consiga ver que na gramática ela não vai ter mudança. Se eu fizer uma frase dessa com we, com I, com you, com she, o jeito de fazer é a mesmíssima coisa. What movie is she watching? Qual filme ela está assistindo? E as da coluna da direita, what movie are they watching? What movie is he watching? E what movie am I watching? Qual filme ele está assistindo? Eles ou elas estão assistindo e por aí vai. Posso tirar watching e colocar quaisquer outros verbos desde que eles tenham ing? Sim. Posso tirar movie e colocar qualquer outro substantivo tal qual carro, casa e por aí vai, fazendo uma frase diferente, mas mantendo a mesma ordem? Com certeza. E dessa forma ela também vai se fazer presente no passado. Porém, ao invés de is e are, eu vou usar was e were, porém utilizando as mesmas frases. What park was near your house? Qual parque ficava perto da tua casa? What movie were you watching? Qual filme você estava assistindo? Então, qual filme vocês estavam assistindo? What movie were we watching?
qual filme nós estávamos assistindo. What movie was he watching? What movie were they watching? What movie was he watching? And what movie was I watching? Eu apenas troco o significado, porque vai mudar com o passado, ele vai trabalhar com a mesma ideia do presente, mas trocando is e am, destacados no slide anterior na cor azul, por was e were. O resto, ele trabalha da mesmíssima forma, eu mantenho a mesma linha de raciocínio. É um ponto importante, porque tu não vai precisar pensar em como fazer a pergunta, seja no presente ou passado. Tu sabe quais as peças que precisam ser trocadas. A forminha é a mesma. E dessa forma também acontece no futuro. Mas no futuro, como o verb to be, ele precisa ser representado pelo will be, independente do pronome, as frases vão ficar só um pouquinho diferentes. Como na coluna da esquerda, primeira linha. What car will be fixed? Até aí, beleza. Qual carro será consertado? Poderia usar what cars will be fixed? Quais carros serão consertados? Poderia, sem problema nenhum. Mas nas outras 6 frases, perceba que o be, também destacado na cor vermelha, ele está separado do will. Por quê? Para ter a ordem. Will, pronome e o be. Isso acontece em quaisquer situações. What car will he be fixing? Qual carro ele estará consertando? What car will I be fixing? Will com I. O fato de tu usar o L no will já puxou I. Will I? What car will I be fixing? Dessa forma, não só tu vai falar de maneira mais desenvolta, porém o teu listening ele vai melhorar à medida que tu vê essa junção do will com o I. What car will I be fixing? Qual carro eu estarei consertando? What car will she be fixing? Qual carro ela estará consertando? What car will they be fixing? What car will you be fixing? E what car will we be fixing? Qual carro nós estaremos consertando? A ideia de comparação com o passado e com o presente ela é muito válida, mas se tu colocar cada uma dessas frases, uma debaixo da outra, uma no presente, uma no passado e uma no futuro, a ordem vai ser a mesma, só vai mudar o quê? As peças, visto que no inglês o verbo não é conjugado, mas eu preciso levar em consideração qual é o auxiliar. No futuro é o will, mas no verb to be eu vou ter o pessoal que vai depender do was e que vai depender do were. Façam esses exercícios por conta e principalmente em voz alta. Em voz alta, porque se tu só mentalizar essa troca do presente, passado e futuro, já é um passo legal, beleza? Mas lembra que, à medida que tu falar em voz alta, tu vai estar colocando, entre aspas, uma pressão para tu entender como é que tu vai trazer a frase a toque de caixa, e se tu só deixar esse processo na escrita ou internalizar ele, não vai te dar essa pressão de ter que falar e adaptar cada vez mais o teu emocional com o falar inglês, o tornar a atividade de falar inglês algo cada vez mais simples, algo normal. E como é que vai ser alcançar esse normal? Repetindo. And again, and again, and again. Ok, guys. Live número 11. Primeira do dia 2 de setembro, que vai ser o próximo sábado. Vamos dar um tempinho aí do método por blocos. Eu quero falar com vocês sobre como usar o used to. Used to. Porque muita gente confunde. Eu trabalhei e eu trabalhava. São 2 pontos totalmente diferentes. E é isso que nós vamos abordar na live do próximo sábado. Ok, guys. Thanks so much. Take care. See you next class. And if you have any questions, I'm available to help you. Just let me know. Okay, have a good one. Take care. Bye-bye.